Bem-vindos! Mais um Foi Justo e hoje, Beija-Flor de Nilópolis. Escola que já tem até enredo para 2025, né? Isso aí a gente deixa um pouquinho mais pra frente, para outro vídeo, porque hoje a gente tá aqui para o Foi Justo. Será que foi justo a posição que a Beija-Flor ficou nesse carnaval? Uma posição que eu acho que ninguém esperava, nem os haters das escolas, né? Mas vamos lá, começando com aquele recadinho querido, maravilhoso. Gente, deixa o like, aquece meu coração, aquece o coração da equipe. Vai ser muito legal ter o like de vocês. Sou muito grato pelo sucesso do primeiro episódio, pelos feedbacks, por todo mundo que foi mencionado e entrou em contato comigo. Eu fiquei realmente muito honrado, muito obrigado mesmo. Eu acho que essa é a motivação além dos nossos apoiadores, porque a grande verdade é que a gente demora para entregar, mas a gente busca muito entregar o melhor. Não é a rapidez de soltar o conteúdo, mas buscar as melhores observações, os melhores ângulos, para poder trazer para vocês algo que realmente acrescente. Então, muito obrigado. Como eu disse, nossa maior motivação hoje são os apoiadores. Então, seja um apoiador da Osner, seja um dos responsáveis a manter esse canal no ar. O link do Apoia-se está na descrição, apoia.se/Osner. Então, não deixe, é muito importante pra gente. E se não puder, tem também o Pix. Com esse QR Code, você abre lá a câmera do seu banco, e aí faz como se fosse pagar uma conta, né? Liga lá a câmera dentro do aplicativo e direciona que ele vai te mandar rapidinho pro local onde você pode fazer aí alguma doação de 10, 20, 5, 2 reais. A gente vai ficar muito feliz, tá bom? Primeiro, mandar um beijo pro meu diretor, Matheus, né? Que é nilopolitano. Ficou muito feliz aí com a sua estética, com sua escola renovada, né? Mas eu fiz ele engolir a língua e de muitos nilopolitanos que eu falava tanto: calmem, calma, João Vitor é foda, ele vai entregar, calma. E João Vitor entregou. Incrível estética, parabéns, João, você merece muito. Você sabe que eu torço muito por você. E essa é uma história de muitos campeonatos, eu acredito nisso. Mas vamos lá, difícil começar Isso Foi Justo, confesso, porque é um desfile que quando ele finalizou eu nem sabia o que pensar ou como expressar. Eu não sabia o que viria na apuração. Eu não sabia o que ia acontecer, porque foi um desfile que de fato me deixou uma incógnita muito grande, foi um desfile que me deixou uma dúvida muito grande. E eu tô aqui para acompanhar junto com vocês esse quadro de notas, com as minhas perspectivas. E obviamente a gente vai seguir a ordem do primeiro vídeo, e a gente começa aqui com alegorias e adereços, que a escola perdeu 3 décimos, né? Sendo que 2 desses décimos foram descartados. Então, gente, eu acho que o João Vitor, ele trouxe uma Beija-Flor muito próximo da que a gente estava acostumado antes ali de 2018, né? Uma imponência, com muito glamour, né? Uma escola rica. Beija-flores que se curvavam pra gente, né? Nos reverenciavam. Achei isso muito simbólico. Eu tenho apenas algumas críticas, mas que não tira o mérito da beleza e do espetáculo que foram as alegorias da Beija-Flor. Mas vamos lá. No Abre Alas, eu acho que, revendo, faltou usar materiais mais brilhantes, né? Que refletissem mais a luz. Porque ele, de fato, ele é muito opaco. Eu entendo que pode ser da estética, é bonito, mas eu acho que faltou. Faltou, de repente, esse impacto de mais brilho, mais reflexão, né? No sentido de refletir a luz. Eu acho tudo muito bonito, mas isso depois de rever me chamou a atenção. De fato é um carro opaco. Eu vou falar pra vocês aqui já uma opinião que eu ia dar lá na frente, mas eu acho que já cabe aqui nas alegorias e adereços. Eu acho que a Beija-Flor foi a escola que pior usou a iluminação da Sapucaí. Porque, primeiro, eu não acho que a proposta dos carros necessitavam de apagar a luz. Esse é o primeiro ponto. Segundo, apagava-se a luz em momentos que o foco deveria ser o que estava na nossa frente, e não o apagar de luz. Então acabava que isso tirava um pouco a nossa atenção. Segundo, muitas das vezes que a Beija-Flor apagou a luz, foi para nada. Porque a gente não via, nada refletia, não tinha nada luminoso, não tinha nada em neon. Então eu acho que de fato foi a escola que pior usou a iluminação. Acho assim, o pior momento do desfile, que fica piscando. Eu não gosto, desvaloriza as fantasias, desvaloriza os carros e desvaloriza a apresentação da escola, porque de algum modo aquilo atrapalha a gente ou até esfria a escola, eu não sei te dizer. Eu sei que aquilo ali pra mim é um momento ruim do desfile. Como a gente tá falando de alegorias e adereços, a gente vai falar dessa iluminação um pouco mais à frente, eu acho que não ajuda. Não, de fato, eu acho que o único carro que
resplandece com essa iluminação é o carro azul, que eu não vou me lembrar qual a posição dele no desfile, mas é o carro azul, né, com as saias giratórias, os arcos giratórios. Não acho que também isso justifica um 9.8, mas um 9.9 talvez eu até compreenda, baseado nas críticas que eu falei. Vamos ler a justificativa dela? Jogador Valber Freitas, 9.9, penalizada em 1/10 por apresentar beija-flores quebrados na parte inferior da alegoria 4, totalmente visível pela posição do nosso módulo, no lado esquerdo do sambódromo. Esse lado não estava, gente. Observou-se uma mancha destoante abaixo da asa do beija-flor da alegoria 1. Apesar da beleza plástica das alegorias, que contaram o enredo com clareza, pequenos erros foram determinantes para a perda do 10º. Eu vou até ler a outra, do 9.8, me despertou curiosidade. Fernando Lima, nota 9.8. A sobreposição de elementos cenográficos encobriram integrantes no interior da alegoria. Focares superiores e laterais esquerda, menos 0,05 décimos, meio décimo. Alegoria 2, integrante. Alegoria 1, chassi 2. Discordo. Eu senti isso, gente. Eu senti os componentes meio perdidos. Eu senti que tinha integrante demais. Se vocês observarem na penúltima alegoria, há um excesso de componente na parte ali superior. Tem o arco e os componentes ali na parte superior. Eu dou até um zoom no vídeo. Primeiro que eu acho que quem está na frente fica tampado pelos elementos que estão na frente. Ali eu acho que justificaria tirar um 10º por isso. E na lateral você vê que foi feito uma espécie de varandinha para os componentes ficarem, e tem um componente que ele fica fora da varandinha na parte da frente. Até meio perigoso, porque você vê que ele não era para estar ali. Mas meio que, como se tivessem muitos componentes, eles estão apertados, eles mal conseguem evoluir. É muito ruim essa parte, sim. Aqui eu até aceitaria a justificativa dele, mas na 1 não, tá? Alegoria 2, integrantes do cortejo central abaixo dos gárgulas ainda mais encobertos pelo capitel dos dançarinos. Não concordo também, mas tudo bem. Eu sei o que ele está falando, eu me lembro desses gárgulas porque são até reutilizados da Viradouro, né? Acredito. Se não for, parece bastante os gárgulas da Viradouro do ano passado. Aí ele tirou mais meio décimo. Alegoria 4. Elementos cenográficos danificados na lateral inferior da alegoria. Beija-flor com cabeças arrancadas. Ele apontou de novo o que o outro jogador também apontou, hein? Então realmente tinha beija-flores quebrados na saia da alegoria. Beija-flor precisa rever isso, hein? Já tem alguns anos com falha de acabamento. Mas esse ano, muito menores, muito mais sutis. Tanto que do lado que eu estava eu não vi nada aparente. Então, mas eu entendo a justificativa. 2 jogadores jogaram a mesma coisa, então realmente acredito que tinham beija-flores quebrados. No geral, gente, eu acho que as notas aqui elas são até justas. Foram colocadas de formas inadequadas, como o Fernando Lima fez. Ainda bem que foi descartado. Mas acaba tendo equilíbrio para esses fatos que eu apontei aqui para vocês. Vamos para o próximo quesito bateria. E aí, gente, aí a gente tem um ponto. Por quê? A bateria da Beija-Flor, esse ano, ela decidiu sair daquela fórmula reta, que eu venho criticando há alguns anos, né? E aí ela foi mais ousada na questão de tentar entrar no clima do samba. Mas vamos lá. Houve-se uma votação tão favorável a escolher esse samba, e eu não vou falar dele agora, eu vou falar na hora do quesito dele, mas tão favorável a esse samba, que eu esperava o mínimo, e aí eu já vou falar de Neguinho, que eu acho que dá pra colocar Neguinho aqui, eu esperava no mínimo da bateria um som mais leve, que de fato levantasse esse samba, ajudasse esse samba, porque ele precisa. E o Neguinho também. Porque não adianta você escolher um samba supostamente alegre, porque eu não acho ele alegre, e cantar ele de maneira tensa, né? Baixa, sem emitir essa emoção radiante, principalmente do refrão do meio. Então acho que a bateria e o intérprete não ajudaram muito o samba, né? Que ele já não é muito bom. Gosto que a bateria finalmente sai de uma linha de ficar reta, de ficar no feijão com arroz, ela faz intervenções melhores, mas eu acho que ainda assim ela não entra no pique do samba, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente. E aí o que acontece com ela? No mérito de tocar, de cumprir ali o quesito, ela é competente, ela tirou a nota 30, acho justo tirar a nota 30, mas vamos ler essa justificativa 9.9. Foi tirado um 10º porque não houve a perfeita conjugação dos sons emitidos em uma das bossas apresentadas em frente ao módulo 2. Destaco o naipe de caixa na bossa do verso. Tem mironga. Nesse caso, não me refiro ao tipo de batida, e sim sobre o naipe como um todo, a precisão perfeita do canto
em uníssono o mesmo grupo de instrumentos. Acredito que ele tenha falado aqui que não sentiu nitidez na emissão desses sons durante essa bossa. Eu acho que a bateria cumpriu o papel dela, só não acho que ela ajuda o samba. Vamos então ao próximo quesito, evolução, e aqui a Beija-Flor foi detonada, né? A escola termina, é um dos quesitos que mais é falho na escola, termina com menos 3 décimos, sendo que ela levou um 9,8, então a escola podia ter perdido 5 décimos, que é muita coisa, é meio ponto, né? Então vamos lá, o que aconteceu pra mim? Eu já vinha falando lá no que eu vi do ensaio técnico, que a escola estava errando na entrada do recuo da bateria, e ela errou de novo, e que a escola não tinha um andamento regular, às vezes muito devagar, às vezes muito rápido. E ela repetiu isso no desfile. Então é muito digno aqui a nota, eu acho muito bem aplicada aqui. Seguindo, a gente tem Mestre Sala e Porta-Bandeira, Selminha e Claudinho. Eu quero ver essa apresentação e expressar alguns comentários. O que acontece? A Vanessa fez uma crítica ao Claudinho, muito pertinente. Ele não tinha a vitalidade, obviamente, de um jovem de 20, 30 anos de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E eu acho que, eu não sei se isso chegou a ele ou ele viu, e nessa apresentação, eu acho que a entrada dele é desproporcional à da Selminha. Mostre vitalidade. Que bom que você quer mostrar isso. Acho bacana. Só que é desproporcional a vitalidade da Selminha. Fica uma coisa desconexa, fica um casal desconexo. Parece que não estão no mesmo ritmo. Acho que é exagerado, diria até. E isso me incomoda na apresentação, nesse início de apresentação. Sobre a Selminha, eu acho legal essas intervenções de ombro e de mão em alguns sambas. Tá? Gosto da primeira intervenção que ela faz quando fala no Axé do Meu Tambor, porque eles entram no refrão do meio, né? Tem Mironga, Festa na Ralé. Também não entendi muito entrar no meio do refrão. Mas, enfim. Só que depois ela faz uma sequência de intervenções que eu acho desnecessárias. Como ficar um bom tempo da apresentação mexendo ombros e mãos e saia, que eu não acho que acrescentam muito à coreografia, ao contexto, à referência do enredo, tá? Tem muito desencontros dos dois, né? Enquanto ela tá girando, ele ainda fica parado esperando a bandeira parar. Demora, né? Até ela de fato encontrar. Existe também um desencontro porque ele vai... Ano passado aconteceu isso, esse ano repetiu, que ele vai procurar a mão dela e não recebe, né? Vai procurar a bandeira e não recebe. Então, assim, não é uma apresentação, pra mim, nota 40. Acho que há muitas falhas. Acredito que se fosse um casal novato, uma Cíntia que chegou ano passado, seria muito despontuada, não seria perdoada. Então, acho que sim, tem o privilégio de ter o nome Selminha Sorriso. E sim, acho que faltou. Para mim faltou nessa apresentação essas lapidações de final de apresentação. Por exemplo, eu não gosto do final da apresentação deles, eu não acho que é um final legal, sabe? Um final lapidado, majestoso, com sintonia, né? Mas, volto a repetir, Selminha e Claudinho são patrimônios do carnaval, ninguém tá aposentando eles aqui, só que a gente tem que fazer observações justas. E eu acho que, de fato, aqui, nessa apresentação, faltou sim mais, né? Então, vamos ver, porque eles não perderam ponto, né? Mas ganharam 9,9, que foi descartado. Vamos ler, porque eu não li. Esse ano eu não li nenhuma justificativa, eu tô lendo junto com vocês, olha que privilégio. O jogador Fernando Versot, eu acho, né? Tirou 1 décimo. A porta-bandeira usou excesso de força, principalmente nos giros onde não fixa o olhar no mestre-sala, quebrando um pouco a harmonia do casal. Olha, uma observação sobre sintonia e harmonia de casal, que eu falei, né? Só que aqui ele tá criticando a Selminha. Acho que os desencontros têm um pouco de culpa dela, mas também pode ser culpa dele, que os giros, né, gente? Ele pode ter girado de menos e ela pode ter girado a quantidade correta, ou ela pode ter girado de mais, então não dá pra saber. Mas que de fato há desencontros, então nisso eu concordo com ele. Sobre a força, gente, eu volto a repetir. Eu acho que não se deve se julgar a característica do casal. Não acho que é uma característica da Selminha giros furacão, né? A Selminha sempre foi muito elegante, com finalizações muito majestosas, né? Dela, ela sabe... essa simpatia vem também dessa elegância, né? E seguindo, a gente vai falar agora, que é polêmico aqui, eu sei que eu vou gastar um tempinho, que é comissão de frente, né? Esse casal, Jorge Teixeira e Saulo Fenelon, pra mim era o segundo ou terceiro melhor casal de comissão de frente na época da mocidade. Fizeram excelentes comissões e é muito curioso, assim, gente, eu vou falar agora, porque eles fazem parte de uma época da mocidade de muita dificuldade, né? De difícil aporte financeiro. E aí eles vão pra uma escola que consegue subsídios muito maiores e não conseguem entregar nem metade do impacto
da tecnologia que entregavam na mocidade. Isso é muito curioso. Eu não sei se é por conta dos enredos densos, não sei se de repente é alguma filtragem da escola. Tem alguma coisa, porque esse casal não é ruim. Não é um casal ruim. Uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito nesse casal, e eu gosto nessa comissão, são os desenhos coreográficos, né? Não é o melhor desenho coreográfico, inclusive, eu prefiro o desenho coreográfico do ensaio técnico. Mas lá eu critiquei uma coisa que eu vou voltar a criticar aqui. É horrível a roupa que eles usam no ensaio técnico. É muito feia. Eu falei isso no que eu vi. E aqui, gente, é horrível. É pior. Eu acho pior do que o ensaio. Não tem carnavalização nenhuma. É um macacão que nem brilho tem. Ai, gente, me desculpa. Eu acho que assim... Ah, mas ele era um engraxate. Não, gente. É carnaval. Tem maneira de fazer um engraxate que seja carnaval. Botar um sapato social, uma calça social, uma blusa social e uma fivela de qualquer jeito para se apresentar na Beija-Flor de Nilópolis, que é uma escola imponente, e eu vou mais além. Não há nada carnavalizado nessa comissão. Eu acho que esse é o grande pecado da Beija-Flor. Esses tripés são horríveis. E me lembram muito os tripés da época do carro. Os tripés do carro. Os tripés... tem uma outra comissão que me lembra desses tripés, que eu não estou me recordando o ano. É ruim, não é carnavalizado, é opaco. E aí, vamos lá, aos elementos. Eu acho que o grande elemento deles era as pessoas, os clientes, né, que buscam serviço de engraxates, né? O grande pulo deles é que as pessoas vão simplesmente pular dali e se transformarem em alguma coisa. Mas há duas observações nisso. Primeiro, que esses clientes que estão sentados ali nesses tripés são nitidamente clientes com pernas falsas, você vê de longe, que são pernas falsas, então já não te traz impacto, porque você sabe que alguma coisa vai acontecer porque os pés são falsos. Segundo, a máscara é horrível, é mal colocada, é mal adaptada, e, mais uma vez, não existe carnavalização nenhuma. Quando eles pulam, para quê? O momento ápice da comissão, que era para ser um dos momentos ápices, não é nada. Não acrescenta nada, sabe? A gente sabe que vai acontecer aquilo ali. E assim, ela tem tantas distrações ruins, que eu vou falar para vocês com todo respeito a isso, tem tanta coisa que é ruim, que é feia, que você, quando eles pulam, você nem percebe o que aconteceu. Você tá digerindo ainda essa comissão, sabe? Outra coisa que me incomoda é, por que tantos elementos assim? Para passar a mensagem que não passou, né? Porque não passou mensagem nenhuma no final das contas, mas para passar a suposta mensagem deles, 3 era o suficiente, ia dar o mesmo efeito. Outra coisa, sobre conteúdo coreográfico. Eu acho ruim, eu acho fraco. Acho muito fraco, principalmente quando eles começam essa coisa do elástico, e ficam um tempo nisso. Acho ruim. Eu entendo, gente, que vamos lá. Você assiste a comissão e não te leva a lugar nenhum. Então o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu pedi ajuda ao livro Abre Alas. Então eu vou lá no Abre Alas, eu não li o Abre Alas, nem no dia. Vou ler junto com vocês para ver se tem algum roteiro, comissão de frente. Gira, mundo, feito o peão do menino. Ver se tem mais alguma explicação à frente. Não. Já pula pro livro, pro Abre Alas, né? Gente, eu encontrei sim, logo depois que eu terminei a gravação, um texto que faz referência à comissão de frente no livro Abre Alas. Eu vou ler para vocês o trecho. A comissão de frente da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval de 2024 costura os retalhos da memória mais remota de Benedito e refaz, na Marquês de Sapucaí, os caminhos percorridos pelo engraxate que se encantou pelos carnavais de Maceió. Guiados pelas histórias dos nobres que reinavam com bravura no alto da Serra da Barriga, o menino recebe o axé da ancestralidade africana no templo sagrado do samba. Nesta brincadeira em que volteiam os sonhos e os delírios do moleque pobre, uma simples cadeira pode se tornar a carruagem do monarca folião, que ganhava vida a lustrar sapatos na ponta da flanela. Há um excesso aqui de ressaltar que ele era um engraxate, né? O gênio do menino sonhador, que teimava em girar peão nas ruas da velha capital alagoana, será finalmente coroado. Nesta noite, o peão é coroa, nesta noite Benedito é rei. Viva um menino banhado de luz, descendente de Palmares, que acreditou na história criada por ele mesmo. Viva Benedito e Gonguila. Viva a Beija-Flor e o Carnaval. É isso, gente. Eu acredito que houve a ideia de criar o Haas de dia, né, no seu trabalho, o Haas quando vai, né, para os seus cortejos e blocos, e eu acredito que tem ali um pouco do sono, dos sonhos, durante o sono de Haas, e aí pode incluir um pouco de delírio. Mas eu acho que esse delírio ficou
delirante demais, porque é ruim. E outra coisa que me incomoda é que, tipo assim, o ápice é estender uma capa com um monte de LED e uma coroa com um peão que gira, e tipo, a arquibancada fica estática. Porque, gente, a grande verdade é que eu acho que quando você vê uma comissão, ou ela tem que sintetizar o enredo, ou ela tem que ser boa. E aqui não tem nenhum dos dois. E tem muita coisa feia. O momento que abre os tripés, né, que tem a mata, que simula meio o cordel, né? Quando o Haas tá na frente, vocês vão observar que no fundo do Haas, no tripé que fica atrás dele, o cavalo que saiu do tripé, o cavalo fica assim... É horrível! Eu não sei qual foi a ideia daquilo ali, mas é muito ruim, porque o cavalo fica assim... Sabe? Não tem movimento certeiro nenhum. É muito ruim, gente. É muito ruim. Eu espero que os meninos voltem ao que eles eram, porque sempre foram trabalhos que eu admirava muito a mocidade. E até agora eu não consegui encontrar nada que chegasse perto feito aqui na Beija-Flor, né? Vamos ler, então, aqui a nota mais baixa da comissão de frente, que foi o 9.8, foi descartada, mas eu gostaria de ler ela, que é da jogadora Rafaela Ribeiro. Ela tirou da concepção indumentária. Momentos da concepção coreográfica confusos, múltiplos, informações concomitantes e manipulação da cadeira, retorno para a evolução, comprometendo a narrativa. Apresentação. Durante a coroação de Benedito, falha ao desenrolar sua capa, causando quebra na sintonia do conjunto. E aí o jogador Rafael Davi diz que o discreto acabamento dos elementos cenográficos de apoio, combinado ao vento... Nossa, a caligrafia deles é muito ruim. Aliás, precisa ver isso quanto antes. Nem que eles digitem. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Ou eles escrevem e depois eles digitam. Porque é muito ruim. Processo de ajuste dos componentes dos elementos cenográficos individuais e ainda além do lento recolhimento da grande capa ao lado e após a inibição em frente à cabine do julgamento, prejudicaram o visual final quanto ao formato. Acabamentos, entrosamento de utilização e exploração e distribuição de materiais e cores da apresentação da comissão. A capa aqui foi bem falada, hein? A capa do Haas foi bem citada. E aí, Rafael Araújo, durante a movimentação dos elementos cênicos, né, que são as cadeiras, para a apresentação em posição meia-lua, o elemento da direita alta saiu do alinhamento, posicionando-se atrás da primeira cadeira, o que impossibilitou parcialmente sua visualização e performance. Então, tudo foi criticado, né? As cadeiras, a capa, os elementos. Isso mostra que, de fato, a comissão foi muito abaixo do esperado, né? E aí, continuando aqui, a gente tem enredo. E o enredo, gente, eu não vou me aprofundar muito não, tá? Porque, inclusive, eu daria um 9.5 claramente, sem pena nenhuma. Porque é um enredo que tem tudo. Tem o Rasgongila vai pra Disney, Rasgongila vai pra Nilópolis, que aí chega a Etiópia lá no ônibus 397, e tem Delírio no Mar da Mirandela, e Hulk, e danças, e Floreto, Ariano Suassuna. Uma loucura, muito ruim. Porque desde quando a gente leu, a gente também teve análise aqui em Enredo e Sinopse, a gente fala, é muita coisa. E a Beija-Flor precisa entender que a gente só quer um enredo claro, um corte claro. Não precisa enfiar milhões de coisas, é um corte claro. Ponto. A gente vai entender. Precisa ficar sobrepondo histórias em cima de histórias. Pega uma história e faz bem essa história. É só isso que a gente pede. Que aí já teria tirado uns 30 pontos aqui, já teria ajudado a escola. Mas enfim, né? Foi sabendo que não ia ser bom. E aí a gente prossegue pra harmonia. Que eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Me surpreende até muito essas notas, porque depois que vocês vão lá no vídeo da Beija-Flor, vocês vão ver que a escola começa muito quente e depois ela fica tão monótona, o desfile fica chato, as pessoas estão desanimadas e você sente assim uma frieza depois do meio pro final do desfile que a estética não consegue segurar, porque por mais que esteja bonito, você já quer que acabe por estar chato. E aí eu já vou falando logo de samba enredo, quesito, próximo quesito, porque assim, a gente avisou tanto sobre esse samba enredo ruim, muito ruim. Um refrão que se manteve porque muitos, supostamente, acreditavam que isso era o suficiente para levantar a moral da escola. Não, porque isso é uma imponência ao destacar o orgulho de ser Beija-Flor. Não, gente. A Beija-Flor era muito mais Beija-Flor quando ela só chegava na avenida e fazia. Ela não precisava ficar falando doa quem doer. Ela só chegava lá e doía em todo mundo, porque era um desfile tão imbatível, tão impactante, que todo mundo já se doía. E ela não precisava falar doa que doer, né? É um samba muito ruim, mereceu muitas notas, foram até altas. Foi o quesito que mais perdeu ponto no desfile da Beija-Flor. Merecido, sabe? A gente vai falando e não se dá ouvido. A gente entende que vocês são potência dentro dessa escola, que vocês mandam, mas custa ouvir um pouco os próprios neopolitanos e a imprensa, que eu não vou dizer que é especializada, porque ninguém é especializado em porra nenhuma.
né? As pessoas falam a sua opinião e perspectiva sobre carnaval. E não precisa ser especializado para saber que o samba é ruim. Começa que ele não tem coerência sentimental, e eu falei isso no Quem Ganha antes desse samba ganhar. Ele não tem coerência emocional, porque ele começa triste, no meio é super alegre, e no final, né, que é depois ali do refrão do meio, ele vai para uma levada completamente triste, completamente opaca, sem muito sentido, causa uma divergência de sentimentos, até para quem tá cantando, né? Além da baixíssima qualidade de composição dele. Mas, enfim, eu só vou ler aqui alguma nota do jogador Ciro Delvísio, 9.8. Espaços na melodia são recursos válidos e expressivos, mas foram empagados em excesso, prejudicando fluência e continuidade. Aí ele dá aqui a beira-mar, rei, acreditei, marés, tupis, caetés. Excesso de motivos melódicos nos 2 versos, prejudicando linha melódica. Então, quer dizer, ele tirou 2 décimos, um por esses espaços e um por excesso de motivos. Acredito que ele esteja falando no refrão. A nota do Alessandro Ventura, que diz: o fragmento que se inicia em herdeiro da dinastia até real cavaleiro dos montes se afasta do princípio da coesão. Virtuosidade injustifica e dá riqueza poética ao não empregar sequer um verso para dar encantamento lógico à semântica aos 5 versos. Aqui ele também fala das extensões das notas musicais. E o jogador Alfredo Del Penho, a relação da letra com a melodia interrompe a frase em gira mundo feito. Sim, eu já tinha falado isso lá no Quem Ganha. Muda muito o tom, a energia da coisa. É confuso. E vamos só ler o último, de curiosidade, aqui. Alice Serrano, 9.9. Ela também fala isso, tá? Gira mundo feito, peão que conguila de jeito. Não tem um bom encaixe na melodia e não apresenta sucesso em esclarecer que falta de traquejo de Benedito com o jogo de peão. Impressionante, eu falei muito desse trecho lá no Quem Ganha. Então, acertei bastante aonde ia tirar. E aí finaliza, né, com um dos quesitos que a escola... Não, um único quesito que a escola tira 40. Eu não tirei nenhuma nota baixa, que foi fantasias. João Vitor é muito reconhecido em fantasias, tá, gente? Já é há alguns anos aí, enquanto assistente, enquanto carnavalesco, sempre é o ponto alto dele. E a gente tem aqui a comprovação disso, 40 pontos. E aí eu falo pra vocês, foi justo a Beija-Flor estar nessa posição? Eu não acho que foi justo, se a gente comparar com as escolas que ficaram na frente. Algumas que ficaram na frente. Mas não mudaria muito a posição dela, ela ficaria um sétimo lugar, né? Mas eu acho que o jurado pesa muito a mão nela, e eu acho que também isso cabe muito na questão da posição de desfile. Acho que a posição de desfile falou muito alto aqui pra Beija-Flor, prejudicou muito a escola. No geral, eu acho que a Beija-Flor, primeiro, ela precisa se encontrar em enredo, ela precisa entender o que ela precisa falar para se encontrar enquanto escola. Quando acabou a apuração, né, e eu vi esse resultado aqui, foi assustador para muita gente, né, porque ninguém imaginava da Beija-Flor estar em 8º lugar. Eu falei no nosso grupo Camarote, do Apoia-se, né, Camarote VIP aí dos Osneiros, a única maneira da Beija-Flor se religar com a comunidade e, de repente, ter sucesso em quesitos que ela tá perdendo muito ponto, seria falando de Laíla. E, pelo visto, alguém me ouviu, porque a escola divulgou pouco depois o enredo sobre Laíla. Eu acho digníssimo, eu fico extremamente arrepiado, porque se a Beija-Flor não tem licença e competência para isso, quem terá, né? É um enredo para Beija-Flor mesmo. E aí entrar no mérito de reparação, oportunismo, não sei o quê. Gente, eu acho que esse mérito nem deveria ser levantado, porque a questão aqui é que estamos falando de uma das maiores influências do carnaval. Laíla, ele é um monstro do carnaval. Ele assinou simplesmente os maiores desfiles da história do carnaval. Então, para quem sempre se questiona se tem, se não tem história, tem muita história, tem muita estética. Não precisa colocar história sobreposta aqui, pelo amor de Cristo. Dá para ser história de Laíla, vai sair muito bom, vai ficar muito bom. E o que a Beija-Flor precisa agora é um bom samba para acompanhar isso. Eu estou muito animado com essa escolha, porque de fato é um carnaval para despertar, é um carnaval para ela entender que, opa, a gente está indo para um caminho errado. A gente precisa consertar algumas coisas. Então, sim, é um peso de caneta, né? Mas não mudaria muito a posição da Beija-Flor, porque, de fato, ela não foi melhor do que as outras, do G6, por exemplo. Então, acho que mudaria, sim, 1, 2 posições acima, mas não mudaria o resultado de estar fora das campeãs. É isso, gente. Palmas para João Vitor. Parabéns a Beija-Flor por ter entendido
que não é culpa dele, e eu espero um carnaval melhor no ano que vem. Quero pedir vocês para serem apoiadores do canal, é muito importante. Deixa o like no vídeo, compartilhe com geral. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo, fui! Tá no meu peito, tá no meu grito, escola de respeito que coroa.